Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Biblioteca Palavra da Fé. Queria dizer para vocês que o objeto da nossa aula de hoje é o livro Aprendendo a Esquecer, do irmão Kenneth E. Hagin. Esse livro é maravilhoso, ele vai tratar sobre como perdoar a maneira de Deus. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu queria fazer uma indicação de aula para vocês. Nessa mesma plataforma você encontrará aula sobre o livro Arrependimento, do irmão Rick Renner. E eu considero essas duas aulas como complementares. Então, se você já assistiu a aula sobre arrependimento, recomendo fortemente que você siga assistindo essa aula. Se você não assistiu ainda, ao terminar essa aula maravilhosa que teremos agora, eu recomendo que você assista a aula sobre o livro Arrependimento. Dito isto, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o nosso autor, o irmão Kenneth Hagin. Para quem não o conhece ainda, ele é o pioneiro do movimento Palavra da Fé, ou um dos pioneiros, do movimento Palavra da Fé, junto com grandes homens de Deus, como Smith Wigglesworth e o irmão E.W. Kenyon. O irmão Hagin é muito conhecido pelos livros sobre confissão de fé, sobre a expressão rema, que é a palavra falada, mas ele tratou de muitos outros assuntos de forma magistral e profunda durante a sua vida cristã e durante seu ministério de mais de 60 anos. O irmão Hagin falou abundantemente sobre o amor, sobre nova natureza, sobre relacionamento com o Espírito de Deus, sobre os dons do Espírito, sobre vida de oração, e do mesmo modo, ele falou magistralmente e de maneira muito simples neste livro sobre perdão. Esse livro é publicado pela editora Rema Brasil Publicações e eu faço a indicação de que você compre esse material, que você tenha ele na sua casa, para que você possa consultar sempre que quiser, para que você possa ler, pesquisar mais detalhes na literatura. Então fica aí a minha indicação para vocês. Então, começando, eu gostaria de dizer que esse livro é dividido em apenas 3 capítulos que nós abordaremos agora. O primeiro capítulo, escrito pelo irmão Hagin neste livro, é o capítulo Esqueça o Passado. Então veja, ele começa essa seção do livro citando a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Ele dá uma ênfase no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Sim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seguindo o livro, o irmão Hagin mostra o que estava no passado do apóstolo Paulo e que ele precisava esquecer. Mas antes disso, ele faz uma afirmação poderosa. Ele diz que para que nós possamos seguir o nosso futuro em Deus, para que nós possamos avançar naquilo que Deus tem para nós, é preciso que nós deixemos o passado para trás, para que dessa forma, livre dessas coisas, possamos seguir para o futuro brilhante que Deus nos tem. Então veja, eu queria falar um pouquinho com vocês o que estava no passado do apóstolo Paulo e que ele precisava esquecer. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler o livro de Atos, que narra o início da era da igreja, o início da história cristã, escrito pelo médico amado Lucas, que foi um companheiro de viagem de Paulo, e que tem o apóstolo Paulo como um dos seus principais personagens. Então, deste modo, neste livro, nós conseguimos ver alguns detalhes sobre o início do ministério de Paulo, a sua conversão e a sua vida de fé, até a conclusão do livro, a sua prisão em Roma. Então veja, no capítulo 6 do livro de Atos, eu quero trazer um pano de fundo para vocês. Nós vemos que a igreja, por causa do seu crescimento, ela tem alguns problemas. Houve murmuração por parte dos judeus de língua grega com os apóstolos, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições de cestas básicas, se assim podemos chamar a grosso modo. E para solucionar esse problema, os apóstolos pediram que o povo escolhesse 7 homens com 3 características principais. Estes 7 homens precisavam ter boa reputação, serem cheios do Espírito e serem cheios de sabedoria, para que eles pudessem ficar encarregados sobre este importante negócio, o servir as mesas, as distribuições diárias. E um dos homens levantados para esse ofício, o ofício do diaconato,
foi o irmão Estevão, que é conhecido como o primeiro mártir. No capítulo 7 do livro de Atos, nós vemos a pregação desse poderoso e precioso irmão. E concluindo a sua pregação, nós vimos que os fariseus, os judeus religiosos da época, rangiam os dentes contra ele, o arrastaram para fora da cidade, o apedrejaram e o mataram. E sabe, meu irmão, no versículo 58 do capítulo 7 do livro de Atos, nós vemos que havia um jovem que estava naquele lugar e que ele segurava as vestes de Estevão. E este jovem era Saulo de Tarso, que depois por nós passou a ser conhecido como o grande apóstolo Paulo. E não somente isso. No versículo 1 do capítulo 8, Lucas escreve que este Saulo, este mesmo apóstolo Paulo, ele não somente segurava as vestes de Estevão, como ele também consentia com a morte deste. No capítulo 9 do livro de Atos, nós vemos Paulo saindo com cartas para prender os cristãos, homens e mulheres, e arrastá-los para Jerusalém. Então veja, Paulo, antes da sua conversão, Paulo, antes de passar pelo processo de arrependimento e de crer em Cristo, ele foi um grande perseguidor da igreja e um grande opositor à causa do evangelho. Então, eu penso que, e não somente eu, né? O irmão Kenneth Hagin também, eu penso que essas coisas assombravam a mente de Paulo. Esse passado perseguia, afinal de contas, ele era um perseguidor, um assassino, um grande opositor aos seus irmãos. E dentro deste pano de fundo, Paulo escreve para Timóteo a sua primeira epístola. Eu gostaria de ler com vocês os versículos de 11 a 16 do capítulo 1. Paulo diz assim, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele diz também, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor, que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a todos quanto hão de crer nele para a vida eterna.